A nova ordem de Lúcifer na Terra chegou e com ela vem a desgraça, a inundação e toda a praga para o Rio Grande do Sul. Mas será mesmo isso? Guerras, roubar, matar e destruir, tudo isso tem a ver com o demônio? Vamos fazer uma análise primeiro sobre a figura do demônio para que a gente entenda um pouquinho do que a gente está falando e da onde surgiu essa crença de que o demônio vem para matar, roubar e destruir. Obviamente, essa crença provém da Bíblia. A Bíblia diz que o demônio é o pai da enganação e que ele vem para matar, roubar e destruir. A Bíblia também fala várias outras coisas, como por exemplo, fala para a gente não comer carne de porco. Enfim, eu nem vou entrar em mérito aqui, se o livro é sagrado ou não, mas se a gente parar para pensar, se eu escrever um livro, quer dizer que daqui a 5.000 anos tudo que eu falei é verdade? Não necessariamente. Qualquer pessoa consegue escrever um livro. Essa é a realidade. Mas vamos falar de dados. Em dezembro de 2022 a junho de 2023, 939 mil pessoas foram presas. Adivinha qual que é a declaração religiosa dessas pessoas que foram presas? A maioria delas. Se você chutou que eles eram cristãos, você está certo. Você sabe quais são as principais guerras que estão acontecendo nesse momento? Na Nigéria, desde 2002, conflitos acirrados já mataram milhares de pessoas numa luta entre cristãos e muçulmanos. Israel e Palestina, e entre outras, todas relacionadas a Deus e suas crenças. No Rio de Janeiro, pessoas associadas ao tráfico quebraram templos religiosos de Umbanda e semelhante, todos sendo totalmente intolerantes, e essas coisas foram feitas pelos adoradores do demônio? As guerras foram feitas pelos adoradores do demônio? A maior parcela de pessoas presas são adoradores do demônio? Algumas pessoas disseram que as enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul são todas causadas pelo demônio, por termos colocado a imagem de Lúcifer aqui no Rio Grande do Sul. De acordo com a matéria do UOL, as enchentes e a causa são reflexos das fortes chuvas que aconteceram no Sul, previstas em 2012, em uma pesquisa que foi considerada pelo governo e dada como alarmista. Essas chuvas foram consequências das mudanças climáticas no mundo, principalmente associadas ao aquecimento global. As bombas de água, por exemplo, elas vão receber manutenção e algumas delas colapsaram por causa disso. Desde 2011, nós tivemos uma crescente do investimento em gestão de risco de desastres. Só por um período depois que esse desastre foi esquecido, os investimentos começaram a baixar. Os governos do Michel Temer e, admira-se, Jair Bolsonaro, os investimentos foram ruins. Adivinha qual que é a religião do Michel Temer e do Jair Bolsonaro? São cristãos. Então quer dizer que os cristãos são presos, eu sou sincero, colaboram para acontecer uma calamidade como aconteceu no Rio Grande do Sul. E chega uma pessoa aqui com 2 neurônios dizendo que é estátua de Lúcifer. Aí vai ter aquela pessoa que vai falar, mas vocês fazem magia negra. Você está dizendo 70% das pessoas que foram presas, elas foram vítimas de magia negra. Entenda uma coisa, as pessoas que estão fazendo a maior parte do mal na nossa sociedade são da sua denominação religiosa, não da minha. Ah, mas Tata Hélio, magia negra não é fazer uma magia pro mal. Não vou nem entrar no mérito do termo magia negra ser um termo totalmente racista. Mas eu acho que na verdade vocês deveriam se importar, primeiramente com o problema de vocês, causado pelas pessoas da denominação religiosa de vocês, do que da nossa. Que os nossos casos são exceção. A igreja historicamente só alienou pessoas, queimou elas na fogueira, destruiu as crenças dos povos originários, que no caso são os índios, roubou a terra deles, fez guerras e pediu 10% do salário de todo mundo. Além disso, é gritante o número de escândalos sexuais dentro das igrejas. Agora, quantos casos você já viu de pessoas que mataram em nome do demônio? 10? 15? É tão incomum que quando a gente faz uma estátua de Lúcifer, ela vira uma notícia internacional. Todos esses casos foram isolados. E eu vou contar algum desses casos aqui pra vocês. Em Gravataí, 2 crianças são mortas. E um religioso é acusado de executar o sacrifício dessas crianças. Entraram no sítio desse homem, furaram toda a imagem que ele tinha lá, fizeram vários furos nela, cavaram valas de 1, 2 metros e deixaram essas valas abertas lá. Isso tudo quem fez foi a polícia. E no final, o cara foi julgado inocente. No final, o delegado disse que na verdade foi uma mensagem de Deus, dizendo que aquele homem era culpado. Ou seja, não tinha nenhuma prova, ele coagiu as testemunhas, ou seja, um cristão acusou ele, coagiu as testemunhas. Eu vou contar uma história aqui de um filme que justamente conta uma história real, que é o filme Sem Evidências. Esse filme conta sobre como 3 crianças foram assassinadas brutalmente e como a cidade, como queria ver um crime satânico, queria ver um crime pelos adoradores do demônio, sem nenhuma prova concreta no caso. Agora vamos lá, tem casos de pessoas que dizem que o demônio matou? Sim, mas isso tem mais a ver com o que está no inconsciente dela e o que é figurativo para ela.
Eu, como psicanalista, eu tenho autoridade para falar que o inconsciente de cada pessoa age de um jeito e que ele associa símbolos. Então, a pessoa, quando ela é cristã e ela comete um erro, ela vai pensar que é o demônio. Por isso que vai ter pessoas que vão dizer que elas vão matar e que é o demônio influenciando elas, que elas mataram pro demônio, porque é mais fácil eu jogar a culpa em outra coisa do que admitir que fui eu que fiz porque eu quis fazer. O demônio não quer almas. Se ele quisesse a sua, ele vinha aqui e buscava. O demônio não quer roubar, matar e destruir. Até porque a maioria das pessoas que estão fazendo isso são cristãos. Mas o livro do fulaninho fala tal coisa. O livro, eu posso escrever um livro aqui também. Eu posso escrever um livro aqui com tudo, toda a história da igreja e tudo que ela fez referente às barbáries, e tem muita, e pronto. Acabou, todos os cristãos são maus. Mas a nova ordem chegou e com ela o diabo vem junto, trazendo todo o mal para o Rio Grande do Sul. Será mesmo isso? A realidade é que a nova ordem, ela é uma ordem iniciática e ela é constituída por uma base filosófica e uma prática religiosa. Existem mais de 2.000 deuses no mundo e só o seu está certo. Realmente, a nova ordem de Lúcifer na Terra tem uma base no código de honra, ou seja, eles têm honra. Esse código de honra fala sobre lealdade, respeito, humildade e não sobre causar o mal gratuitamente ou qualquer coisa do tipo. Ah, mas Tatael, vocês não pensam isso, outras pessoas pensam. Não conheci na minha vida inteira, nem satanistas. Então da onde vem esse mito de sacrifícios humanos? De um livro, o Malleus Maleficarum, o Martelo das Bruxas. O Martelo das Bruxas, ele é um livro feito na Inquisição. E a Igreja Católica, ela tinha que explicar por que ela estava fazendo o que ela estava fazendo com as pessoas. Então eles lançaram o Malleus Maleficarum. O Malleus Maleficarum falava que todas as crianças não batizadas na igreja eram sacrificadas por demônio. Obviamente para a igreja lucrar com o batismo. A gente vive em 2024, um ano aonde tem perícia, entende? Se alguém sacrifica uma criança, a pessoa vai presa. As pessoas vão presas por roubar galinha, tu acha que por matar uma criança não vai? Isso é imaginário popular, entende? Pra vocês terem uma noção, o FBI dos Estados Unidos fez uma investigação para ver se isso realmente acontecia. Isso é tudo fumaça sem fogo. Só para causar alarde, porque no momento que existe os adoradores do demônio, você tem que correr para o meio dos cristãos, você tem que escolher um lado. Mas qual que é a base das crenças da ordem? Ela é uma religião? A gente acredita em todos os deuses que foram demonizados. Mas então quer dizer que a gente acredita em demônios? Todos os deuses que o cristianismo não conseguiu sincretizar. Historicamente, Astarote, que é o demônio, ela é uma deusa fenícia. Lúcifer é um deus romano, isso antes da Bíblia, é claro. Lilith, uma deusa babilônica, e vários outros povos. Inclusive até um deus brasileiro, Ayangá, que é o deus dos índios. Ele foi relacionado ao demônio. O arquétipo sempre se assemelha naquele deus que nunca se encaixou no padrão cristão. Então, pega por exemplo, o deus Sete, no Egito. Ele tem um arquétipo já de demônio, daquele que não vai ser aceito naquela crença. Ou deuses que foram resistências, ela não consegue se encaixar dentro da tradição cristã, vamos dizer assim. Então, todos esses espíritos, eles são vistos dentro da nova ordem de Lúcifer como demônios. Demônio, para nós, é todos aqueles espíritos que resistiram. Até porque você pega, por exemplo, alguns deuses estão relacionados a bruxos, que, obviamente, como eu disse anteriormente, foram queimados na fogueira, e eles tiveram que resistir a crença deles ao tempo. É uma religião? É uma prática de alta magia. Então, isso significa que é uma magia cerimonial baseada em invocações, consagrações. E todos esses rituais, eles se completam e se complementam para que a gente consiga melhorar o nosso caminho espiritual. Então, aquele Deus no qual ele se aproxima ou cria familiaridade com aquele adepto, ele supre exatamente o que aquele adepto precisa. Se aquele adepto precisa de uma estabilidade financeira, ele vai dar uma estabilidade financeira. Ele pede uma estabilidade amorosa, ele vai ganhar uma estabilidade amorosa e assim por diante. Mas afinal, e o que a Quimbanda tem a ver com isso tudo? Bom, a realidade é que eu, como magista, penso que sempre que o magista vai praticar um novo tipo de arte ou desenvolver algum tipo de culto, ele traz uma bagagem espiritual. E eu e o mestre Lucas somos os fundadores e a gente somos da corrente 32, que é uma corrente Quimbanda. A gente pratica Quimbanda lá? Não. É uma ordem de alta magia. E por ser alta magia não tem nada a ver com Quimbanda. Quimbanda é baixa magia. Quimbanda não tem cerimônia. Não depende dos atos das pessoas, não é algo ensaiado. E o símbolo da nova ordem? Você já viu o símbolo da nova ordem de Lúcifer? Fala sobre a flor de lótus, fala sobre o movimento, a estagnação, os 4 elementos, água, fogo, terra, ar.
fala sobre a criação, fala sobre a destruição, fala sobre a defesa, o ataque, fala sobre a magia, fala sobre a ordem natural das coisas e entre outras coisas. Esse símbolo é muito rico e esse símbolo fala exatamente sobre magia. A nova era e a nova ordem. Entenda que o nome Nova Ordem de Lúcifer na Terra tem um peso. E por que nova ordem? Isso se estabelece que vai haver uma nova ordem. Qual era é essa? Era do conhecimento. Por isso que foi colocado a imagem de Lúcifer de 5 metros, para representar a era do conhecimento e da luz. Tata Hélio, então vocês não acreditam em Satanás? Acreditamos em Satanás. Não da forma que as pessoas acreditam, mas acreditamos. Satanás para nós não é um acusador, aquele que vem causar o mal. Na verdade, ele é uma difamação do deus cornífero, da bruxaria. E toma essa personificação aí com um aspecto de resistência que o povo dele sofreu. A nova ordem se baseia em 21 graus com uma hierarquia de conhecimento. Então não está baseado justamente na ignorância.